Qual nossa função, sabendo que clinicamente está me mandando? Qual nossa função, sabendo que seres de outras dimensões se alimentam da nossa energia? Nascemos sendo chamados de pecadores. Qual a verdade? Somos seres de reencarnação para alimentar outros seres? Ou a que faltou, possivelmente ela deve ter complementado, tá? Que não está aparecendo aqui para mim. Vamos para esse entendimento que é bacana, gosto dessa pergunta. Primeira questão, nós não estamos abastecendo ninguém, não é assim. Por quê? Se você entender que você é o micro que experimenta, ou você está fractalizado experimentando, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a nossa régua de 30 centímetros aqui. Quando eu falo da assinatura de energia, ou do seu sistema de existência, é como se fosse essa régua de 30 centímetros aqui. Então, vamos pôr que a existência sua, toda a sua mônada, ela cabe aqui dentro, tá? E que cada centímetro é um pedacinho, é um de você em dimensões diferentes, experiências diferentes. Vamos pôr melhor. Cada centímetro, tá? Ele tem ali os milímetros, e o milímetro são os seus fractais que experimentam o mesmo tipo de material que você. E o centímetro inteiro vai experimentar as múltiplas formas de existir, tá? Você consegue entender isso aqui, que lembra que alguns podcasts que eu participei, eu falei da fita LED, ou da fita que chega até a fonte? Mesma coisa, se a gente traduzir para a nossa régua, tá? Então, cada experiência sua está conectada, existindo como código subsequente do outro. Ou seja, os seres que se alimentam, ou que estão cocriando a humanidade, eles também são códigos subsequentes seu, ou seja, eles são você. Todos nós somos parte um do outro, estamos no código subsequente. Por quê? Além da régua, tá? Vamos trazer agora para o entendimento maior. Vamos trazer uma árvore. Você tem a árvore, vamos colocar uma árvore bem frondosa aqui, bem grande. A árvore com muitos galhos. Galhos diferentes têm folhas, frutos, que estão fazendo suas experiências. Mas tem um galho do lado, ou oposto, que se conecta na mesma árvore. Vamos considerar a árvore a fonte, ponto zero. E os galhos, todas as condições de existência. Tudo está ligado ao ponto zero, que é a árvore. E se abastece, inclusive, da força central que vem da raiz da árvore. Tá? Então, nós estamos conectados a toda a existência. Inclusive, o que a gente considera no universo como contraparte, mal, polaridade negativa, faz parte da experiência total de uma única fonte. Onde a gente acha que nasceu a polaridade contrária? Gente, ela não se manifestou do nada, ela sai da mesma existência que a fonte. Então, o sistema de trabalhar polaridades diferentes faz com que a multidiversidade exista. E se, claro, alguns seres passam a utilizar aquilo que é o mecanismo da sua frequência para, assim, se utilizar de forma negativa, ele também está cumprindo programação. Então, nós não estamos alimentando gratuitamente ou sendo mantidos aqui como se fosse bichos alimentando, não. O sistema todo existe dessa forma e um ser está codependente do outro. E a nossa existência faz com que seres de agenda contrária possam existir. Eles precisam existir para que nós possamos existir. Porque só tem um sistema de evolução quando você tem desafios. Se não houver desafio, se não tiver buracos, pedras no seu caminho, no caminho da existência de qualquer civilização, não tem existência. Tá? Então, é uma pergunta interessante, mas que a gente tem que entender sobre uma ótica maior, tá? Inclusive, o que a gente chama de agenda negativa aqui está cumprindo. O que a gente tem que fazer é não escorregar muito nas nossas incertezas e nas nossas ilusões e na ilusão que a Matrix coloca, para a gente não se perder muito nesse contexto de ficar no sistema reencarnatório numa existência que tem o que a gente chama de barreira de frequência e o humano fica desconectado conscientemente de toda a existência. Isso, se a gente olhar até pela ótica de seres que são de fora da Terra, eles veem isso como... Vou te falar um exemplo. A Trix, esse ser também que é coletivo que eu acesso, ela acha disfuncional a maneira como o humano está colocado aqui, distante. Ela entende a necessidade que houve aqui, porque depois da Guerra de Órion, a barreira de frequência precisou existir e foi criada com vários objetivos,
sejam eles positivos ou negativos, mas como um grande positivo para que a gente parasse de ser manuseado por consciências que conseguiam enxergar a Terra. Quando você põe uma barreira de frequência, você também espelha um sistema do qual você muda a frequência e alguns seres não enxergam mais, tá? Então, foi um sistema de certa forma, prisioneiro, ou que causa um certo de prisão da consciência humana, mas ele foi necessário para manter também a humanidade em segurança e não ter mais processos disfuncionais vindos por consciências que estão lidando com agendas negativas ou com experimentos que para a nossa experiência humana é negativo, porque a gente não pode pensar que para o cara que está fazendo a polaridade negativa não é negativo, porque ele está cumprindo aquilo que ele precisa. É difícil entender isso aqui, porque a gente tem sentimento, e a gente tem uma conotação de bem e mal, e a gente se lasca aqui com a maldade, tá? É sofrido, é doído. Mas se você se pôr na ótica da observação do outro, você entende o contexto disso aqui com amplitude maior. Você não está se entregando para, eu tenho que acolher a negatividade. Não, eu estou aqui falando, os deslizes e os erros te acometem ficar aqui e se lascar dentro de um processo biológico denso. E que a humanidade, ela é em passos muito lentos para poder fazer seu processo de evolução de consciência. Porque ele está limitado, porque ele não conhece a sua própria existência. Gente, a gente não sabe dos nossos sentimentos. A gente não consegue trabalhar aquilo que a gente veio fazer aqui, como ser, que é experimentar as experiências emocionais, para que a gente entenda como isso funciona. Então, o humano não entende nem o seu próprio funcionamento. Vocês imaginam o restante. Então, tudo isso é complexo e faz o sistema de distração. Porém, quanto mais eu vou entendendo como isso tudo funciona, conhecer a regra do jogo, não é tirar o óculos rosa e o arco-íris e o mundo da Disney, gente, tá? Ninguém quer desconstruir, eu não sou, quem me conhece meu trabalho, eu não sou o tipo de terapeuta influenciador energético que chega aqui metendo o pé voadora e derrubando e colocando pessoas em pânico. Não é da minha essência, tá? Porém, chegamos a um ponto que saímos do jardim da infância e estamos ganhando o entendimento de que a gente está começando a desenhar as nossas letrinhas. Então, está na hora da gente entender que tem regra nesse negócio. E ficar ocultando a verdade com uma falsa gratiluz, uma falsa luz, é cair no escorrega da ilusão. Tá? Então, é melhor eu ter consciência de como o sistema funciona, saber administrar as minhas emoções para eu não entrar num sistema dramático e não me envolver com coletivos de desespero e medo, e não entrar em frequência de medo, mas eu saber como o negócio funciona para que eu me ponha na situação de conseguir acessar, destrinchar as regras, tanto minha como entendimento humano, quanto Matrix, como existência, ou como que a gente chama de funcionamento da Terra. Porque aí eu vou conseguir encontrar aquilo que são os códigos certos, a decodificação certa, para que eu faça a minha evolução como ser. E eu pare no sistema involuntário encarnatório, tá? O motivo da encarnação repetitiva é porque o humano não entendeu o que ele veio fazer aqui. Entre outros, porque assim, ó, se você não tem autoconhecimento, e eu estou dentro do outro lado, com outra agenda, com outro pensamento, com outro sistema, me garantindo, e tudo funciona por energia, tá? Energia humana, ela abastece, sim. E ela tem a capacidade. Esse corpo biológico nosso, ele é muito denso. Então, ele precisa de muita energia, ele precisa de muito movimento para gerar energia. E o valor energético que um corpo humano consegue proporcionar é absurdo, tá? Pelo grau de densidade. E é lógico que tem ser que se aproveita disso. Eu não vou mentir para vocês. Só que, por que ele se aproveita? Porque eu dei brecha. Porque eu estou permitindo. Ah, não estou, Gisele, a agenda. Não, porque em meio à agenda, em meio ao que a gente está vivendo, em meio à densidade, em meio à dualidade, em meio a tudo isso, você tem uma coisa que muitos seres não têm. Escolha. Capacidade de discernimento. Eu posso viver no caos. Ó, vamos dar um exemplo. Eu vou usar um exemplo bem bobo que eu vi esses dias mudando os shorts do YouTube, tá? Eu vi olha a situação. O cara é morador de rua, tá? O local que mora tem um monte de morador de rua, tá? Um monte. Uma bagunça, uma sujeira, marmita... Vocês imaginam, né? Sujeira, comida estragada, marmita, lixo. Vocês conseguem imaginar isso? O cantinho desse cara, arrumadinho. É um colchão, tá?
O lugar dele é um colchão com coisas que ele achou na rua. Extremamente limpo e organizado. Extremamente limpo e organizado. Até tapetinho usado, que ele lavou, ele tinha para não sujar as coisinhas dele. Cara, é escolha. Ele continua vivendo na rua igual os outros. Os outros têm a mesma possibilidade de ir buscar, de pedir e de conseguir, tá? Conseguir entrar no abrigo para poder lavar o lençol, conseguir, porque ele é a mesma possibilidade que teve esse cara aqui, os outros também tinham, mas é a escolha. Ah, mas a bebida, mais a droga, mais a vida, mas não dá gosto. Ah, mas também vivendo na rua, eu não vou ter vontade. Mas ele teve. E quando você viu a entrevista dele, até a fala dele era diferente. O vocabulário dele era diferente. Tá? Escolha. Em meio ao caos, ele criou o mundo dele. Em meio ao caos, ele decidiu como que ia ser o mundo dele. Ele não saiu da rua. Ele decidiu que a rua era... tudo bem, é o que eu tenho hoje? Mas não precisa. Eu vou transformar isso do jeito que eu me sinto confortável e do jeito que eu acho que precisa. Que um ser humano que é digno de um ser humano viver. No mínimo possível. É o que ele tem. Ele fez o melhor com o que ele tinha. Aí eu faço a pergunta, a gente tá fazendo o melhor com o que a gente tem? Não tá, gente. Não tá. Entendeu? A gente quer soluções imediatas. A gente quer ascensionar, a gente quer ferramentas energéticas, a gente quer. Não é assim, gente. O negócio, a coisa é muito mais embaixo, tá? Então, eu tenho que fazer o melhor com o que eu tenho. E eu vou buscar aquilo que é melhor com o que eu tenho. Nós estamos vivendo, a dualidade está aí. Esse mundo não vai ficar cor-de-rosa, tá? Enquanto o nível de consciência for esse que o humano está tendo, e nós estamos avançando bem, tá? Não adianta, não vai mudar. A forma de existir não vai mudar. Então, o que eu tenho que fazer? Igual o cara lá da rua, eu tenho que escolher como é que minha casinha vai ser. Como é que meu cantinho vai ser. Eu tenho que adornar ele com o que eu considere digno para mim. Arestar, ele varreu, tá? Ele pegou, era uma vassoura. Quem achar essa reportagem, depois olha. Se eu achar, eu mando para vocês, tá? Ele varreu o cantinho. Ele tem uma vassoura velha que ele varre o cantinho dele. Ou seja, a pessoa escolheu como ela quer viver, tá? E nós temos essa capacidade. Gente, informação, olha isso aqui, ó. Porque hoje em dia não tem desculpa mais, tá? Toda a informação que você quiser, e não é, eu não tenho condições de pagar o curso, não tenho... Gente, é gratuito. Olha o conteúdo que a gente está trazendo aqui. Quem sabe já fez programa Manual Humano comigo, quem faz o Emissan comigo, quem já fez ferramentas, sabe que eu estou falando coisas que talvez com não tanta profundidade, porque não dá, né? Mas tem coisas que eu estou falando aqui, tá? Conhecimento gratuito tem em todo lugar. Basta que você se intencione e use seu filtro interno que você encontra, tá? O mundo não vai mudar, o sistema não vai mudar. Agendas que vão tentar tirar o humano da rota dele, que vão tentar iludir, lubridiar, que vão tentar colocar o humano em medo. Olha o caos. Gente, olha os objetos. Lembra os objetos que apareceram na costa dos Estados Unidos? A gente falou, não entra na frequência, isso daí não é coisa humana. Aí, você viu que ninguém deu muito, não deu a repercussão, eles baixaram a bola e criaram a segunda questão que aconteceu lá em Los Angeles. Foi Los Angeles? Califórnia? Não me lembro agora. Do que aconteceu lá, né? Que as pessoas perderam suas casas, tá? Aí eles fazem outro sistema. E daqui a pouco vai ter outro, tá? E agora é a questão do governo americano que assumiu o cargo, que está fazendo a limpeza dele. Gente, sempre vai ter uma questão. Sempre vai ter um medo, sempre vai ter. Isso daí faz parte, isso daí, ó, já é para a gente entender que isso daí é constante, tá? Então, assim, se a gente não entrar e entender a mensagem que tem ali, tá? A gente consegue tirar aquilo que é nosso entendimento, é o nosso direcional, tá? Então, não é, a gente tem uma potência energética muito grande, mas eu tenho condições de proteger e selar meu campo e escolher quais são as energias que vão ou não trabalhar comigo, vão ou não me subtrair, vão ou não me trazer informações, até o discernimento se aquela entidade, eu vi uma pergunta também uma questão que vocês trouxeram no questionário, falando sobre como identificar, né, com o mundo de holografias, como identificar se aquele ser é aquele mesmo, ou se é outro ser, tá? Ou se ele está travestido, né, de uma outra informação. A assinatura de energia. A assinatura não mente, tá? Existem técnicas, existem formas de a gente fazer isso, e pela assinatura não tem erro, tá? A assinatura não mente nunca, a gente consegue saber, tá? A informação ela chega. Então, formas de chegar às coisas sempre tem, informação sempre vai existir, a gente precisa fazer a nossa parte, e não é correr atrás para tirar a qualidade de vida, você vai continuar tendo a sua qualidade de vida, você só vai fazer as coisas de uma forma que você consiga
ter qualidade de vida, vida humana, biológica, funcionando, só que ela administrada de forma muito mais virtuosa pela tua consciência, tá? A consciência, ela não vai entrar e tomar a vida do humano. Ninguém vai ascensionar enquanto vivo, encarnado, esquece. Nós não viemos para isso. Quando isso acontecer, a gente deixa a fisicalidade, sabe por quê? Te explico até por lógica. O fator luz, ele é algo que o carbono, o corpo feito de carbono não suporta. Quando você ascensiona, você aumenta seu potencial de luz, seu coeficiente de luz. A luz consome a matéria, deteriora e derrete a matéria. O que você veio fazer é ganhar conhecimento e bagagem e iluminar o seu corpo de forma gradativa. Então, o humano, ele vai se tornar com um corpo biológico diferente no futuro. Quando eu falo futuro, não dá para a gente prever quanto tempo, porque depende da massa coletiva. Isso vai acontecer gradativo. Igual aquela história de que cuidadores de serpentes, eles injetam o veneno deles para eles ficarem resistentes à serpente, mesma coisa. Ele acostuma o corpo dele com veneno, aí ele não tem um problema com aquilo. Mesma coisa a gente aqui. Nós acostumamos nosso corpo com alta frequência de luz gradativa, em dosagens pequenas, tá? Para que a gente suporte o valor energético e o nosso corpo aí com autoinstrução, autoconhecimento, o teu cérebro, que é essa máquina potente, ele vai funcionar no entendimento de se integrar com o corpo inato e inteligente, ou seja, as células inteligentes vão tomar ciência sobre si e vão entender que tem um carro-chefe, que é o cérebro, que recebe a informação e é distribuída pelo sistema linfático e o sistema circulatório e principalmente o sistema de pensamento e entendimento, tá? A energia que proporciona disso. E isso tudo vai virar uma comunhão, fazendo com que o corpo vá alterando o seu estado, tá? Os órgãos, tecidos, fluidos, o corpo humano vá mudando, isso vai acontecer, tá? Então, nós vamos chegar próximos a ser outro tipo de ser ainda existente na Terra? Sim. Os nossos corpos vão ficar mais resistentes? Vão, tá? Só que esse primeiro momento é o momento do humano entender isso. E ele está lutando contra a maré, por isso que ele está passando tanto desespero. Quando a gente entender que é fluir, ir de encontro com aquilo e não lutar contra, e encontrar essas codificações que estão soltas aí a todos, o acesso do que eu estou te falando aqui, do que eu estou trazendo para vocês aqui, está na rede. Qualquer pessoa acessa, tá? Então, a informação, ela está disponível. A gente tem que buscar os meios, os mecanismos para buscar a informação. Tá? E aí, sim, a gente se tornar esse ser aqui que vai mudar, tá?